Please turn your Bibles to the book of Ephesians, chapter 4. Vamos abrir nossas Bíblias ao capítulo 4 do livro da carta de Paulo aos Efésios. And we will read from verses 1 to 16. E nós vamos ler os versículos 1 até o 16. Efésios capítulo 4, versículos 1 a 16. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. So far we have been reflecting on the history of Christ's headship. E até o momento nós temos refletido sobre a história de Jesus Cristo nesse senhorio sobre a igreja, o seu posicionamento sobre como cabeça da igreja. We have seen how it was commenced in eternity past, Nós vimos como tudo isso começou no passado, na eternidade, and that it was unfolding in the course of time. e como isso foi se desenvolvendo ao longo dos tempos. We see how that ultimately Christ is enthroned, and that is the coronation of his headship. E vimos como na sua fase final, Jesus Cristo foi entronizado, e esse é o ponto final do seu senhorio sobre a igreja. Tonight and tomorrow evening, we want to reflect on the operation of this headship. E hoje à noite nós gostaríamos de ver sobre a operação desse senhorio sobre a igreja, desse posicionamento de Jesus Cristo como cabeça da igreja. And we'll be looking at two aspects. E olharemos sobre dois aspectos essa questão. The current earthly ministry of Christ as head of the church, O ministério presente como Jesus Cristo como cabeça da igreja, o ministério presente na terra, and the current and future heavenly ministry of Christ as head of the church. e o ministério presente e futuro de Jesus Cristo como cabeça da igreja.
And as we reflect on the headship of Christ here on earth, we want to ask the question. E na medida que nós meditamos nessa questão de Jesus Cristo como cabeça da igreja, nesse ministério que ele tem aqui na terra, eu tenho algumas questões. We know that Christ is seated at the right hand of majesty. Sabemos que ele está sentado à destra em majestade. So if he is seated up there, the question is, how is he ruling the church? E se ele está sentado lá nos céus, como é que ele está regendo a igreja? How is he ruling the church here on earth? Como é que ele está regendo a igreja aqui na terra? And the answer is simple. E a resposta é simples. Number one, he's ruling the church through the Holy Spirit. Ele está regendo a igreja através do Espírito Santo. And is governing it through the work of the angels as well. E ele está governando a igreja através dos seus anjos também. So let's refer to that as the pneumatic or spiritual rule in the church. Vamos nos referir a isso como a sua regência pneumática ou espiritual perante a igreja. But secondly, he's also ruling through the elders. Mas, em segundo lugar, ele também está regendo a igreja através dos oficiais que ele aponta. Let's consider the pneumatic rule. Vamos considerar, em primeiro lugar, essa regência pneumática espiritual. And here we must begin by identifying the important role of the Holy Spirit. E aqui nós temos que considerar esse papel extremamente importante do Espírito Santo. And please recognize that the gift of the Holy Spirit is the most important gift to man, and particularly to the church. E reconheçam que esse dom, essa dádiva do Espírito Santo é a dádiva mais importante dada aos homens e à igreja. Of primary importance when Christ rises to the right hand of majesty. E de importância primária na medida em que Cristo ascende e está lá em sua posição sentado à destra em majestade. He must pour the Spirit upon all flesh. E então ele tem que derramar o seu Espírito sobre toda a carne. And what we witness on the day of Pentecost E o que nós testemunhamos aqui, os registros que temos do dia de Pentecostes, it's God bestowing upon his church the precious gift of the Holy Spirit. é Deus concedendo sobre a sua igreja essa dádiva do Espírito Santo. And that's in order for the Spirit to form the church. É para que o Espírito Santo possa formar a igreja. To begin the formal process of forging this union between Christ and the church. Para que ele possa começar esse processo de forjar essa união entre Jesus Cristo e a igreja. So verse 3 and 4 makes it clear that when Christ ascends, the Spirit must be sent. E então nós temos isso aqui muito claramente: quando Jesus Cristo é assunto aos céus, então o Espírito Santo tem que descer dos céus. And when we read that in one Spirit we were baptized into one body, E quando nós lemos que somos batizados em um Espírito, em um corpo, Paul is asserting that the Spirit is the bond of this unity. e Paulo está aqui nos asseverando que o Espírito Santo é exatamente esse aglutinador aqui nesta união. Well, might we ask, how does the Holy Spirit begin this exercise? Mas nós podemos perguntar como é que o Espírito Santo começa a exercitar isso. Now remember, we are talking about Christ subduing the earth. Lembre-se que nós estamos falando de Jesus Cristo dominar a terra. Remember, we are talking about Christ uniting all things in himself. Lembre-se que estamos falando sobre Jesus Cristo unir todas as coisas debaixo de si. He's exercising his sovereignty over the entire universe. Ele está exercitando a sua soberania sobre todo o universo. And he starts with this little organization called the church. E ele começa com essa pequena organização, essa pequena instituição chamada a igreja. It was progressively being formed from times of old, as we read in the Old Testament. E quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que progressivamente ela estava sendo formada desde então. And when Christ comes as man, he has this band of 12 disciples with whom he must work. E quando Jesus Cristo vem e na encarnação está aqui na terra, ele tem esse pequeno grupo de 12 discípulos com os quais ele tem que And trabalhar. although the beginnings may seem to be very humble, E apesar de todos esses inícios parecerem serem muito simples e humildes, the goal is simply that
every knee must bow and every tongue must confess the lordship of Christ Jesus. O objetivo sempre é que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor Jesus So in Cristo. giving the Holy Spirit, the strategy was very simple. Então, quando a dádiva do Espírito Santo é concedida, a estratégia é muito The simples. Spirit must subdue sin in man. O Espírito Santo deve dominar o pecado que existe no The homem. hearts of men must be purged of sin. Os corações dos homens têm que ser purgados do pecado. And this is how he does it. E ele faz isso dessa maneira. Firstly, there is the spiritual birth that takes place. Em primeiro lugar, existe o nascimento espiritual que ocorre. We refer to it as regeneration as E nós nos theologians. referimos como teologicamente como regeneração. And here the Holy Spirit is beginning the process of heart purification. E aqui o Espírito Santo começa esse processo da purificação do coração. He's creating spiritual and heavenly characters Ele in está us. criando o caráter celestial em nós. And don't lose sight of the union between Christ and the church, by the way. E não perca de vista essa união que existe entre Cristo e a igreja, Because in Ephesians chapter 5, the Lord puts it this way. porque lá no capítulo 5 de Efésios, o Senhor coloca dessa maneira. He is purifying a church unto himself. Ele está purificando a igreja para si mesmo. So this is not your sanctification for your own sake. Então a santificação não é algo que acontece apenas em favor de você. It's in order that Christ might have a perfect bride at the end of the day. É para que no final dos dias dos tempos Jesus Cristo tenha uma noiva perfeita para si. That this union might be totally perfected. Para que essa união possa ser totalmente So the aperfeiçoada. process has begun by the Holy Spirit, Então o processo se inicia com o Espírito Santo, producing the new birth, produzindo o novo nascimento, which creates in all of us new dispositions, que cria em cada um de nós uma nova predisposição, new appetites, apetites novos, new character. caracteres And novos. so radical is this transformation, it can rightly be referred to as a new creation. E essa transformação ela é tão radical que ela pode ser rotulada de uma nova criação. Because the old has passed away. Porque as coisas velhas já passaram. Something heavenly and new has come. Alguma coisa celestial e nova vem até nós. So it's this new birth that brings about our justification and adoption as sons. Então é esse novo nascimento que gera a justificação e a adoção que nós temos como The other filhos. thing the Holy Spirit does for us is this. E a outra coisa que o Espírito Santo faz por He nós é gives us isso. spiritual gifts. Ele nos dá dons espirituais. You read that quite clearly in this passage of scripture we are reading from. E nós vimos isso aqui claramente nos textos bíblicos que nós When lemos. he ascended, he gave gifts to men. Quando ele ascendeu, ele deu esses dons aos homens. So Christian people are endowed with spiritual gifts. Então os cristãos, as pessoas cristãs, eles recebem esses dons And espirituais. spiritual gifts are talents, skills for us to serve the Lord E with. os dons espirituais são talentos, habilidades que nos são dados para que nós possamos servir ao Senhor. They are tools with which we are going to build one another as believers. Ferramentas para que nós possamos nos edificar uns aos outros como crentes em And so it's Cristo. incumbent upon you, Christian friend, to know your spiritual gift. Então isso daqui é uma obrigação que paira sobre você, meu just irmão, know it, para que but- saiba quais são os seus But dons. also utilize it. Mas não somente para que saiba, mas para que So are you utilize, exercising the gifts the Spirit has given you? para que você possa exercitar os dons que o Espírito Santo deu a você. But Ephesians again, chapter 5 and verse 18 has this to say. E lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, nos fala isso, Be filled with the Holy Spirit. que nós devemos ser cheios do Espírito Because the Santo. Spirit in whom we were filled on the day of our conversion É esse Espírito Santo que nos preencheu no dia da nossa must conversão, continue to dominate our lives. mas ele deve continuar a dominar as nossas vidas. He must continue to express himself Ele tem que continuar a expressar-se a si mesmo. and reveal his holy character. E ele tem que demonstrar o seu verdadeiro caráter. So that from one degree of glory to another, E de grau em grau, de glória em glória, there is this
glorious manifestation of the character of the Holy Spirit. Nós temos essa manifestação do glorioso caráter do In Espírito Galatians, Paul Santo. describes it as the fruit of the Holy Spirit. E lá em Gálatas capítulo 4 nós temos isso demonstrado, registrado como fruto do Espírito. Christian men and women must constantly be filled with the Holy Spirit. Homens e mulheres cristãs devem estar continuadamente cheios do Espírito That's the Santo. grace that enables us to serve the Lord effectively. Essa é a graça que nos possibilita estarmos servindo a Deus com eficiência. But let's also appreciate how the Spirit goes about this work. Mas vamos também apreciar como é que o Espírito Santo It's faz good isso. enough to talk about our sanctification and the gifts of the Holy Spirit and the fullness of the Holy Spirit. Nós falamos bastante sobre os dons do Espírito Santo, sobre estar cheios do Espírito Santo. But have we come to a recognition of how the Spirit himself is at work? Mas como é que nós reconhecemos que o Espírito Santo ele mesmo está trabalhando? Well, Scripture reveals that the Spirit uses the Word. E o Espírito Santo nos revela que ele utiliza a palavra. The Spirit uses the Word to transform our lives. O Espírito Santo usa a palavra para transformar as nossas vidas. We cannot understand the gifts of God. Nós não podemos entender os dons de The things Deus, God has given us unless the Spirit interprets them. as coisas que Deus nos deu, a não ser que elas sejam interpretadas pelo Spiritual Espírito. things are spiritually discerned. As coisas espirituais têm que ser discernidas And so the espiritualmente. Spirit comes to enable us to understand the Word of God. Então o Espírito Santo vem até nós para nos possibilitar que entendamos a palavra de And in Deus. understanding the Word of God, then we start responding like babies to this milk. E então, na medida que nós entendemos a palavra de Deus, começamos a responder a ela como as criancinhas, os nenéns respondem à dádiva do leite. And that's why he's referred to as the Spirit of truth. E é por isso que ele é referido como o Espírito da In verdade. this Bible, this word is referred to as the sword of the Spirit. E essa palavra, essas escrituras que nos são dadas, ela é referida como sendo a espada do Espírito. So it is proper, therefore, to say Christ governs the church by the Spirit using the word. Então é apropriado nós dizermos que Jesus Cristo governa a igreja pelo Espírito Santo através da palavra. So let's not reduce the work of the Holy Spirit to sentiment Então não vamos reduzir o trabalho do Espírito Santo a sentimentos and just some emotional feelings. ou alguma sensação emotiva. This is God at work, Aqui nós temos Deus trabalhando and He comes to mint His character in us. e Ele vem para imprimir o seu caráter em nós. And He uses His holy word, E Ele utiliza a sua santa which is a palavra, reflection of the holy character of God. que é um reflexo do santo caráter de Deus. So, beloved friends, Então, amados irmãos, let us centralize the word in our lives. vamos ter a palavra como central nas nossas How vidas. shall a young man keep his way pure? Como é que o jovem conservará o seu Young caminho lady, puro? how are you going to keep your way pure? Jovem, como é que você, adolescente jovem, como é que você vai conservar o seu caminho puro? By guarding it according to the word. Guardando o seu caminhar através da The palavra. psalmist says, Your law I have hidden in my heart that I might not sin against you. E o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra And when we ti. centralize scripture in our lives, E quando nós temos as escrituras como centrais na nossa we vida, know it and obey it. nós conhecemos e obedecemos And we are ela. regulating our lives by it. E estamos regulamentando a nossa vida através We will dela. know the leadership of the Holy Spirit. Conheceremos a liderança do Let Espírito our Santo. churches centralize the word of God. Vamos também ter a palavra como central nas nossas igrejas. It's when the word regulates our worship É quando a palavra está regulamentando a nossa adoração, that our worship is spirit-filled. que a nossa adoração ela também está cheia do And so Espírito as we sing Santo. our hymns and songs, E na medida que nós cantamos os nossos hinos e we cânticos, want them to be pregnant with doctrine and truth. nós queremos que eles também estejam cheios de doutrina e de As we verdade.
we only preach with power to the extent that we are preaching the word. E quando nós pregamos, nós só pregamos poderosamente quando estamos pregando a palavra da As we verdade. exercise church discipline, if we do it according to the word, we are honoring Christ and glorifying his E quando name. exercitamos a disciplina na igreja, nós somente fazemos isso honrando a Cristo se fizermos de acordo com a palavra. So then, beloved friend, that is the work of the Holy Spirit. Então, amados irmãos, esse é o trabalho do Espírito He Santo. sanctifies us by the word, Ele nos santifica pela palavra, according to the prayer of the Lord himself. de acordo com a oração que o próprio Jesus Cristo Sanctify fez. them in your truth, for your word is truth. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. So we have seen that God forms the church in his Son using the Holy Spirit. Então vemos que Deus forma a igreja, conforma a igreja ao seu Filho, utilizando o Espírito The da Spirit verdade. is sent to the world to bring about this union of Christ with his church. O Espírito é enviado ao mundo para forjar essa união entre Cristo e a sua So he igreja. exercises his headship in the church by the work of the Holy Spirit. Então ele exercita o seu senhorio, sua posição de cabeça da igreja através do trabalho do But Espírito another Santo. aspect of the spiritual headship Mas um outro aspecto desse senhorio espiritual is that in which we recognize the place of the holy angels. é quando nós reconhecemos também o lugar dos santos anjos. Angels are part of the empire that is subjected to Christ. we Os read. anjos também fazem parte desse império que são súditos de Cristo. We saw that in Ephesians 1:21. Nós vimos isso em Efésios capítulo 1, versículo And 21. we see it in chapter 4, verse 10 of Ephesians. E também lemos isso no versículo 10 do capítulo 4. The rule of Christ includes celestial beings. A regência de Jesus Cristo, ela inclui esses seres celestiais. And in relation to the church, the angels are referred to as the ministering spirits. E com relação à igreja, os anjos são referidos como sendo esses espíritos que ministram a ela. Ministering spirits to the heirs of salvation. Os espíritos que ministram aos herdeiros da salvação. Now, I'm quoting from Hebrews chapter 1, verse 13 and 14, by the way. E eu estou citando de Hebreus capítulo 13, versículos 14. Now, I recognize that the subject of the angels is a rather muted one. Eu sei que pouco se fala sobre essa questão de anjos. And quite often we go to one extreme or the other. E muitas vezes, quando se fala muito sobre anjos, se vai para um extremo ou outro. There are those who see no angels at all in action, Existem aqueles que não veem nenhuma ação relacionada com and they anjos believe it's something of the past. e eles acham que isso são coisas do passado. But there are others who see angels in everything. E tem outros que veem anjos em todos os lugares. And they imagine angels in every E situation. que imaginam que existem anjos em todas as situações. Well, I think there's a middle ground. E eu acho que há um meio termo aqui. Although the spectacular manifestations of angelic activities may not be common, Eu sei que as manifestações especiais das atividades angelicais não são coisas comuns and certainly they will be seldom visible, e certamente, raramente serão visíveis, because they manifested themselves visibly more in times of revelation. porque eles se manifestaram de uma forma mais visível em épocas de revelação, Yet their invisible activities continue. mas ainda assim a sua atividade invisível tem continuidade. They are ministering spirits to the heirs of salvation. Eles são espíritos que estão ministrando aos herdeiros da We may not salvação. understand what that means in reality, but they're there. Mas podemos não entender o que é que isso significa na realidade, mas eles estão aí. They are identified as protectors. Eles são identificados como protetores. In Psalm 91 and verse 11. No Salmo 91, versículo 11. And those that strengthen us. Eles são identificados como aqueles que nos fortalecem. In Luke 22:43. Em Lucas 22, 43. And then you also know that they execute judgment. E também sabemos que eles executam julgamento. And if you're not too sure about that, E se você não tem muita certeza disso, I'll just ask you to send a text message eu só peço que você mande
uma mensagem de texto to King Herod somewhere in hell, I suppose. para o rei Herodes, que deve estar no And inferno, just text him to find out how he found himself there. e pergunte como é que ele se encontra lá nesse lugar. And he will refer you to the action of angels. E ele vai dizer a você que foi em função da ação Well, de friends, we may not anjos. fully understand what angels are doing, Irmãos, podemos não entender plenamente o que é que os anjos estão but to the fazendo, extent that Scripture has told us that they are ministering to us, the church, mas na medida em que nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que eles estão ministrando de alguma maneira a nós, à igreja. we can conclude that they are at work. Nós podemos concluir que eles estão trabalhando. And there is wisdom in God not allowing us to see them every now and then. E eu acho que há sabedoria em Deus, que Ele não permite que nós estejamos vendo eles o tempo todo. Because human propensity is for extraordinary phenomena. Porque o homem tem, o ser humano tem essa propensão a sempre esperar ver alguma coisa We're extraordinária. always fascinated by the extraordinary. Nós estamos sempre fascinados por coisas And extraordinárias. such fascination can derail us from Christ. E esse fascínio pode também nos levar para longe de Cristo. So the focus must be on Christ. E a focalização nossa tem que ser sempre em Cristo. Well, having identified the spiritual rule in the church E tendo identificado a regência espiritual na igreja, as it expresses itself through Christ que ela é exercida por Cristo and through the angels, e pelos anjos, the rule of the Lord Jesus Christ must also be seen in another regard. a regência de Jesus Cristo deve ser vista também em um outro aspecto. And that is through the elders of the church. E isso aqui é através dos anciãos, dos oficiais In da this igreja. particular passage, Paul identifies E nesse texto que nós lemos, Paulo identifica the pastor teachers. aqueles que são os pastores que ensinam os presbíteros docentes. But in other passages, you see a combination of pastors and other elders together. Mas em outros textos da palavra de Deus, você vê essa combinação entre os pastores e outros anciãos que estão juntos, As the specific church officers through whom he exercises his rule in the que church. são os oficiais através dos quais Cristo exercita a sua regência da igreja. Now we take this stuff so much for granted E muitas vezes nós nem pensamos muito sobre isso, because a number of us were born in our churches. porque muitos de nós nascemos na igreja. And whatever the world says, we are determined to get married in our churches. E que em qualquer coisa que seja dita, nós estamos já preparados, vamos casar na igreja. Then no one will resist our desire to die in the church and be buried by the church. E nós queremos também que no nosso funeral, o nosso funeral seja encaminhado pela igreja e tudo seja feito ao redor da igreja. But sit back and reflect on Mas this reflita um truth. pouco sobre isso. God Almighty Deus Todo-Poderoso has decided to exercise his rule in the church decidiu exercer a sua regência da igreja through you and I humans. através de mim, através de você, In the name of humanos. in the name of the eldership. Em nome desses oficiais. Friends, this is a great exaltation. Isso é uma grande exortação, This is irmãos. great honor. Isso é uma grande We honra. are so privileged that we can share in his rule. Nós somos muito privilegiados que nós podemos compartilhar essa regência. The question we might ask perhaps is this: Talvez a pergunta que nós pudéssemos fazer é essa: why doesn't God exercise his rule directly? por que é que Deus não exercita a sua regência diretamente? Why doesn't he call the shots directly without mediation of man? Por que é que ele não manda as suas ordens diretamente sem essa intermediação humana? Why install elders, human elders, as a means through which he's going to rule? Por que escolher oficiais, presbíteros, através dos quais a regência tem que se Let me just processar? throw across four possibilities. E deixe-me colocar apenas quatro To possibilidades. start with, the church is a human institution. E começa que a igreja é uma instituição humana, Among humans to be governed by humans. entre humanos para ser governadas por pessoas humanas. Now remember what happened when Moses and God were interacting. Lembram-se o que aconteceu quando Moisés e Deus estavam interagindo? Remember when
God was interacting with the nation of Israel directly. Lembram-se quando Deus estava interagindo diretamente com a nação de Do you Israel? recall how the Israelites reacted? Vocês lembram como é que reagiram os israelitas naquela ocasião? They pleaded with Moses. Eles imploraram a Moisés: Remove yourself from us, man. afaste-se de nós, You Moisés. just stay there with your God. Você fica aí com seu Deus. We are content with second-hand mediation. Nós estamos muito felizes com essa mediação em segundo plano. We are content with receiving the crumbs from God. Nós estamos felizes e contentes recebendo as migalhas de Deus. The glory, the splendor, A glória, o the esplendor, majesty, the a power. majestade e o It poder. was so overwhelming among Essas these coisas people. eram tão assombrosas. And they said, let him deal with you and you will deal with us. E eles disseram: lida com Deus e você vem falar conosco. Today we will pretend to be wiser than the people of old. E hoje em dia nós achamos que somos muito mais inteligentes do que as pessoas do tempo And antigo. we might prefer God dealing with us directly. E a gente acha que preferimos que Deus venha lidar diretamente conosco. Just a glimpse of the glory of God. Apenas uma pequena fração da glória de Deus. You will be screaming for the help of your pastor. E você vai sair correndo pedindo a ajuda do seu So pastor. the church is a human institution among humans to be governed by humans. A igreja é humana, uma instituição humana para ser governada por pessoas humanas. In addition, the church has humans for its primary mission. E, em segundo lugar, a igreja tem pessoas para a sua missão principal. The goal of Christ is to subdue the entire race of man, E o objetivo de Cristo é sujeitar toda a raça humana, to passively or actively acknowledge his lordship. para que passivamente ou ativamente venham a reconhecer o seu senhorio. And you and I, Christian people, are the instruments to achieve that E end. eu e você, o povo cristão, nós somos os instrumentos através do qual esses objetivos We são are the conseguidos. missionaries. Nós somos os We are the missionários. servants sent by God. Nós somos os servos enviados por We are the Deus. ones that share in this great honor and privilege of serving Almighty Nós God. somos aqueles que compartilhamos esse privilégio de servir a Deus nessa We don't capacidade. boast with pride and arrogance. E nós não temos isso como orgulho, como uma situação de But with a arrogância. deep sense of reverence and appreciation. Mas temos que ter um sentido muito profundo de reverência e apreciação. Whoever you are, wherever you are, Aonde você esteja, quem quer que você whatever seja, your circumstances, all saints, quaisquer que sejam as circunstâncias ou santos, of all souls, you are the most privileged. de todas as almas, vocês são os mais privilegiados. God chose you from the foundations of the earth. Deus lhe escolheu desde a fundação do mundo. You have been adopted the sons of God. Vocês têm sido adotados como filhos de Deus. No man dare call God Father. E nenhum homem pode chamar a Deus, clamar a Ele como He Pai. has given you the right to call Mas him Ele lhe Father. deu esse direito de Because clamar a he Ele is como your Pai, Father. porque Ele é o seu And now Pai. he has commissioned you E agora Ele lhe comissiona to replicate what you have experienced through him, para replicar a experiência que você teve com Ele, so that the whole world might also know God as their Father. para que todo mundo possa saber e conhecer que Deus é o Pai. This is a great blessing. E essa é uma grande And never bênção. take it for granted. E nunca assuma isso, presuma que isso é uma coisa que não vale God has importância. privileged us to go and speak to those like us. Então Deus nos escolheu para que nós saiamos e falemos a pessoas como nós. So his leadership in the church is for men with this mission to men. Então essa liderança que Deus dá à igreja é para pessoas, para que levem à frente isso a outras pessoas. But there is another reason why he delegates this responsibility of leadership to men. Mas existe uma outra razão porque Deus delega essa liderança a pessoas. And I think it's because God wants to keep our faith in the gymnasium. Eu acho que é porque Deus quer que nós conservemos a nossa fé dentro de um ginásio de esportes. The antithesis of faith is sight. The opposite of faith is sight. O oposto da fé é a visão. If we see God,
then there's no place for faith. Se nós vemos a Deus, não existe o lugar da So fé. the invisible God wants us to deal with him by faith. E o Deus invisível quer que nós venhamos a interagir com Ele através da fé. Without faith, it is impossible to please God. Sem fé é impossível agradar a Deus. So the more we indulge this exercise of faith, E quanto mais nós exercitamos essa fé, believe in him who is invisible, e que acreditamos nele que é invisível, relate intimately to this invisible nos God, relacionamos mais profundamente e intimamente com esse Deus and in the invisível. process appear not only stupid but insane, E o processo não pode parecer estúpido, mas não sem sentido. and the world laughs at you as one who believes in things of old, E o mundo ri de você porque você está acreditando em algumas coisas que são antigas. God that can never be established through the microscope. Deus que você não pode vê-lo através do microscópio. You are delighting God. Você está agradando a Deus. You're demonstrating your true faith in God. Você está demonstrando a sua fé verdadeira em So when we Deus. have men as elders, Então, quando você tem pessoas que são and we indicadas como yield to their, oficiais, and we yield to their authority, e quando nós reconhecemos nele, nos submetemos à sua and autoridade, obey God as they minister to us according to God's e precepts, obedecemos a Deus, obedecendo a eles de acordo com os preceitos de Deus, our faith is demonstrated. a nossa fé está sendo And God demonstrada. commends that. E Deus nos comanda a God isso. actually rewards that. Deus, na realidade, recompensa essa atitude. But it's also to strengthen his union with man. Mas também é para fortalecer a sua união com as pessoas. And to strengthen this union with man, Christ shared in man's nature. E para fortalecer essa união, Deus compartilha isso com a natureza humana, So that man might also share in his rule. para que o homem possa compartilhar um pouco dessa regência também. What a gracious, loving God. Que Deus gracioso e Praise amoroso. be to this God that wants us to interact ever so closely. Deus seja louvado que quer que nós venhamos a interagir com Ele nessa proximidade tão íntima. So we've considered eldership rule Então nós consideramos essa regência dos oficiais. and why God has given us this rare E privilege porque Deus nos deu esse privilégio que é tão real, as humans to share tão in his raro, rule. é para que nós possamos compartilhar com Let's Ele. spare a few minutes to reflect on the precise nature of this rule. E vamos gastar alguns minutos refletindo na natureza precisa dessa And there regência. are three things I want to say concerning this rule. Existem três coisas que eu quero falar sobre essa The regência. first is that this rule is authoritative. A primeira coisa que eu quero falar é que essa regência ela é uma regência que traz em si autoridade. It's not titular symbolic rule. Let's leave it there. It's not symbolic rule. Não é uma regência simbólica, meramente simbólica. Or we could say it's not even ceremonial rule. Não é uma regência que é apenas uma cerimônia. The rule of elders is actual. A regência exercida pelos oficiais, ela é real. It carries authority. Ela carrega em si autoridade. And this authority is made very clear. E essa autoridade nos é mostrada muito claramente. You notice in verse 12 that he talks about the pastor teachers teaching and administering, or rather in 1 Timothy chapter 5 verse 17. E vocês podem ver aqui em 1 Timóteo capítulo 5, There he's talking about elders governing the affairs of the church and exercising rule by teaching. onde ele está falando sobre os oficiais exercitando a regência através do ensino. So these elders exercise rule with authority. Então eles exercitam essa regência com autoridade. Authority that is derived from Christ. E é uma autoridade que ela é derivada de Cristo. You remember in the Gospel of Matthew chapter 28? Vocês lembram no capítulo When he 28 de says, Mateus? all authority is given me, and he passes it on to his
disciples. Quando ele diz toda a autoridade me é dada, e então ele passa essa autoridade aos seus discípulos. You remember in Matthew 18 and verse 18 to 20? Vocês lembram em Mateus capítulo 18, versículos 18 a 20? When the Lord is saying, what you bind on earth is bound in heaven. Quando ele diz aquilo que ligares na terra será ligado no céu. And he doesn't start with heaven, he starts with earth. E ele não começa com os céus, ele começa com a terra. He would have easily and correctly said, what is bound in heaven has no choice but to be bound on Ele earth. poderia com toda facilidade ter dito, aquilo que for ligado no céu, você não tem outra escolha, será ligado na terra. But he turns the tables. Mas ele vira a coisa de cabeça para baixo. Because he has delegated authority. Porque ele delegou autoridade. So we recognize these elders as bearers of authority. Então nós reconhecemos esses oficiais como portadores de And autoridade. therefore, for those of you who are elders here, E então vocês que são oficiais aqui, and those of you young men who are aspiring to the vocês elders, jovens que têm aspiração em serem também oficiais, it is your duty to proclaim God's word truthfully é o seu dever proclamar a palavra de Deus em verdade and authoritatively, e com and take autoridade them together. e juntar essas duas coisas. It's proper exposition of the scriptures. É a apropriada exposição das escrituras. Faithful proclamation of the word, Proclamação da palavra, but also with fiel, authority. mas com autoridade. In other words, fearlessly. Em outras palavras, sem temor. And we want to be persuasive. E queremos ser persuasores também. We're not shying away from denouncing sin Não vamos nos esquivar de denunciar o pecado. or the unethical controversies of the day. Ou não vamos contornar as controvérsias contemporâneas. There are many issues we are going to have to deal with. Muitas situações nós vamos ter que lidar com But elas. it's our duty to speak the truth E é nosso dever falar sempre a with verdade. all boldness Com toda coragem, and yet with all tenderness and love. mas também com toda ternura e amor. But also to reform deviant culture. Mas também para agir e operar uma cultura que se desvia. We live in a certain cultural setting. Nós vivemos nesse tipo de cultura. And some of the cultural trends are deviant and dishonoring to E God. algumas tendências culturais, elas são um desvio total e elas desonram os As princípios. a church and within the church, Como igreja e dentro da we igreja, do have a responsibility to deal with these issues. temos a responsabilidade de lidar com essas situações. We're not going to be wishy-washy Nós não vamos ser alguém que não tem opinião. and say that's the opinion and the preference of the majority. Ou vamos seguir a opinião que é expressa pela maioria. If it's wrong in the sight of God, it is wrong in the church of God. Se alguma coisa é errada aos olhos de Deus, é errada dentro da igreja de Deus. So what are the cultural norms that are not right in your church? Então, quais são as normas culturais que estão dentro da igreja Or indeed in your society? ou na sua sociedade? Is it sensualism, É a sensualidade? materialism, É o materialismo? or indeed animism or witchcraft? Ou talvez até feitiçaria? Are we accommodating abortion as we shouldn't? Estamos nos acomodando à cultura do aborto e não deveríamos? God has given us authority to deal with these issues decisively. Deus nos deu autoridade para lidar com essas situações. No doubt, in the process there may be persecution. E não obstante, é possível que exista perseguição nesse Persecution from processo. brethren Perseguições que poderão surgir até de irmãos and from false brethren. e de irmãos falsos. Persecution from the state. Perseguição que virá do Estado. If you desire to lead a godly life and a life of being faithful to the truth, you will be Se persecuted. você desejar viver uma vida certa e uma vida comandada pela verdade, existirá perseguição. Oh, it is our duty to rebuke erring brothers and sisters. Mas existe um dever de nós estarmos repreendendo aqueles irmãos e irmãs que erram, privately and publicly. tanto de forma particular como também pública, And to discipline those who are unrepentant. e disciplinar aqueles que não demonstram In arrependimento, order to bring them back to the fold. para que tragam eles de volta ao aprisco. Beloved elders, it is our duty to make the tough decisions. Amados oficiais, é o nosso dever aqui cumprir essas verdades. So obviously such authority demands
certain things from church members. E essa autoridade aqui demanda algumas coisas dos membros das igrejas. Hebrews 13 verse 17 O Hebreus capítulo 13, versículo says, 17, obey your elders. diz, obedecei vossos Submit líderes to your elders. Submit to your e que elders. submetam-se aos seus líderes. 1 Thessalonians 5:12 says, appreciate your elders. 1 Tessalonicenses, Hold them in high esteem. 1 Tessalonicenses 1 Thessalonians 5 1 Tessalonicenses 5, and verse 12. e versículo 12 diz: apreciem, amem os seus líderes Hold them in high esteem e considerem eles em alta estima and maintain harmony with them. e estejam em harmonia com eles. Emulate them, Hebrews say. E Hebreus diz que nós devemos emular, seguir, imitar a fé deles. Obeying your elders as they honor Christ in their rule E obedecer aos oficiais como eles estão obedecendo a Cristo na sua regência. is obeying not them but Christ. É obedecer aos seus oficiais quando eles estão obedecendo a Cristo, é obedecer não somente a eles, mas a Cristo. So this is authority that God has given the elders. Essa é a autoridade que Deus que já tem dado aos oficiais. Christ is exercising his rule in the church and to the world through the elders of the church. E Cristo está exercendo a sua autoridade, a sua regência na igreja e ao mundo através dos oficiais que ele aponta em sua So it igreja. is authoritative rule. Então essa regência é uma regência que traz em si autoridade. But we don't forget, secondly, that it is delegated. Mas não vamos esquecer que é também uma autoridade delegada. This is God's household, by the way, Isso daqui é a casa de Deus, a propósito. and it is governed by God's rule. Ela é governada pelas regras estabelecidas por Deus. And here is proof that this is the way it should be. E aqui está a prova que essa é a forma como deveria Who ser. sets the qualifications for an elder in the church? Quem é que estabelece as qualificações para um oficial na igreja? It's the head of the church. É o cabeça da igreja. 1 Timothy 3 verse 1 onwards. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e seguintes. Christ catalogs very clearly the qualifications E of ele an nos elder. dá lá um catálogo de qualificações para a regência para os oficiais. And who gave those elders the gifts to teach and to rule and to administer the church? E quem deu a esses oficiais o dom de reger, de administrar, de ensinar a igreja? Our text, Ephesians 4:11, says he is the one who gave us the pastors and teachers. O nosso texto aqui no versículo 11 do capítulo 4 diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, doutores, pastores e mestres. Which elder ever called himself or get crushed into the eldership? Que oficial já tentou adentrar o oficialato de uma forma abrupta? Galatians 1:15 reminds us that they are called by Christ. Não, Gálatas capítulo 1 diz que nós somos chamados por The Deus. terms of reference are set by Christ. E a referência ao chamado vem de Cristo. The activities and responsibilities are set by As Christ. atividades, responsabilidades, todas elas advêm de Cristo. He brings them to account for their work, James E tells também us. Tiago nos diz que eles serão responsabilizados por tudo isso que recebem. And most solemnly, elders, we must remember, E então, solenemente, nós oficiais temos que lembrar the head of the church will judge us for the work we do. que o cabeça da igreja vai nos julgar pelo trabalho que nós fazemos. Elders, therefore, have no mind, Então, os oficiais não têm no desires, nenhuma mente, nenhum desejo, no purpose, nenhum propósito other than that which Christ authorizes and delights in. que não seja aquele que é autorizado por Cristo e nos quais ele se They are to deleita. rule only according to the revelation of God. Eles têm que reger de acordo com a revelação de Deus. Secular wisdom and experience is useful, but it's not final. E a sabedoria secular, a sabedoria que vem do mundo, pode ter alguma utilidade, mas não é a essência. And for these reasons, beloved friends, E por essas razões, amados the irmãos, lives of elders must be like Christ's. as vidas dos oficiais devem ser como a de We cannot Cristo. rule on behalf of Christ and be very different from Christ. Nós não podemos exercer a regência em nome de Cristo e ter vidas diferentes daquela que é de Cristo.
This is a high calling. Isso é um chamado extremamente alto, superior. Titus 1 verse 7 says this. Tito, capítulo 1, versículo 7 diz Elders must be above reproach. que eles têm que ser acima de qualquer repreensão. But they must also be mighty in the scriptures. Mas eles têm também que ser poderosos nas For Escrituras. the knowledge of Christ and his will. No começo, no conhecimento de Cristo e dos seus caminhos. Titus 1 verse 9 puts that clearly. E Tito, capítulo 1, versículo 9, deixa isso muito claro. And our primary calling is to proclaim the word. O nosso chamado primário principal é exatamente proclamar os caminhos da So it's got nothing verdade. to do with our whims and fancies. Então não tem nada a ver com os nossos interesses pessoais. It's all about what Christ wants. Tem a ver com aquilo que Cristo quer. He is the head of the church. Ele é que é o cabeça da igreja. This headship we are exercising is delegated. E esse senhorio que nós exercitamos, ele é recebido por delegação. So let's be humble, Então sejamos humildes, gracious and gentle, sejamos graciosos, sejamos gentis, not arrogant and proud, não arrogantes e nem or orgulhosos, domineering and insensitive. nem exercitando domínio e sem sensibilidade. But thirdly and finally, Mas em terceiro lugar e finalmente, consider the rule by elders as Christ-centered. considere a regência exercida pelos oficiais como centralizada em Cristo. So this rule is authoritative, Essa regência, ela carrega em si autoridade, it's delegated, ela é uma regência recebida por delegação, but it is also Christocentric. mas ela é também uma regência cristocêntrica. The centrality and lordship of Christ in the life of the church must never, A centralidade de Cristo na vida de sua igreja it must never be eclipsed by the eminence of great pastors. nunca pode ser subjugada, nunca pode ser obliterada pela ascendência de grandes pastores Gifted members of the church. ou por pessoas muito bem dotadas na igreja. Or I dare say even the mighty works of the Holy Spirit. I dare say the headship of Christ must not be overshadowed even by the mighty works of the Holy Spirit. Essa regência de Cristo, ela não pode nem ser sobrepujada pela ação poderosa do Espírito Santo. Eu ouso dizer isso. Because the Spirit came to glorify Christ. Porque o Espírito Santo vem glorificar a Cristo. The Spirit came to lift Christ. O Espírito Santo veio para levantar a To Cristo, reproduce Christ in the lives of His people. para reproduzir a Cristo na vida do seu povo, To simply build this union of Christ and the church. para produzir essa união entre Cristo e a sua igreja. So take note of that, beloved friends. Então anote isso, meu irmão. That's why we are told in this very passage we have É read, por isso que nós somos ditos aqui nesse texto que nós lemos. He who descended Aquele que desceu is the one also who ascended far above all the heavens, é aquele que também foi assunto aos céus, that he might fill all things. para que possa preencher todas as coisas. And he E ele, gave the apostles, the prophets, and the rest of the gifts. é ele que concedeu os apóstolos, os profetas e os outros dons. And it is very fascinating as you consider the metaphors of Christ and the church. E é muito interessante quando nós consideramos as metáforas utilizadas entre Cristo e a igreja. How they eloquently endorse the headship of Christ. E como há uma eloquência aqui no endosso dessa posição de Jesus Cristo como cabeça, como Senhor da igreja. The centrality of A Christ. centralidade de Cristo. Consider the metaphor of the building. E veja a metáfora utilizada de um edifício. Who is Christ in this example? E quem é Cristo nesse exemplo? He is the cornerstone. Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, a The pedra metaphor fundamental. of the vine. Considere a metáfora da videira. We are but the branches, he is the vine and the Father is the Ele é vine dresser. o tronco e nós somos os galhos. The metaphor of the body. E a metáfora do corpo. He is the head. Ele é o cabeça.
The metaphor of the marriage. A metáfora do casamento. He is the husband and the head. Ele é o cabeça e ele é o esposo, ele é o So the noivo. headship of Christ and the centrality of Christ is demonstrated here quite clearly. Então esse posicionamento de Jesus Cristo como cabeça, como Senhor da igreja, ele é demonstrado muito claramente aqui. Listen to Kuyper put it this way. Kuyper, Abraham Kuyper colocou da seguinte maneira. Oh, sorry, it's R.B. I should have been clear, not Abraham. Oh, R.B. Kuyper. Não é Abraham Kuyper, é outro Kuyper. R.B. Kuyper, é um teólogo americano. So I do understand a bit of Portuguese. Okay, ele está entendendo o português aqui. In the Glorious Body of Christ, that's the book. Ele tem um livro chamado No Corpo Glorioso de Cristo. And this is what he says. You need to see it? Yeah. Okay, we'll read together. Yeah. I hope your sight is good enough. It means that the church... Isso significa que a igreja... Oh, no, look, just read it. Ok, Yeah, eu vou just traduzir read it. aqui. Yeah. Isso quer dizer que a igreja não tem nenhuma vida fora de Cristo e que recebe de Cristo toda a vida que ela tem. Isso significa que a igreja se originou não somente por Cristo, mas dele, e não pode continuar a existir, mesmo por um momento sequer, fora dele. Isso significa que a igreja e todos os seus membros vivem e operam somente através de Cristo. Isso significa que um e o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, ele mora em Cristo e na sua igreja. Isso significa que a vida que Cristo concedeu à igreja, ele continua concedendo ele continua concedendo a si mesmo. Que glória para a igreja. Thank you, brother. So this is organic oneness in which all Christ does is for his church to the glory of the Father. Então essa é uma união orgânica, tudo que Cristo faz é para a glória, para a sua glória através da igreja para o Pai. And all that the faithful church does is for the sake of Christ to the glory of God. E tudo aquilo que a igreja faz é em favor de Cristo para a glória de Deus. It is an interdependent or mutually reliant union. É uma união que ela é interdependente e uma interconexão que não pode ser quebrada. An interdependent union in which the head of the church gains nothing but gives all. Uma interdependência na qual o cabeça da igreja, ele ganha nada, mas ele dá tudo. In what he gives, we include his life. E o que ele dá inclui aí a sua vida. And eternity itself. E a própria eternidade. He has committed himself to be husband to this church. Ele se comprometeu a desposar essa igreja. How much more can God sacrifice? E quanto mais podemos ver no sacrifício que Deus faz por nós. This is a profound truth. Isso são verdades profundas. Let me just quickly conclude by drawing your attention to the goal of Christ's rule. Deixe-me concluir rapidamente, levando a sua atenção para o objetivo da regência de Cristo. And there are two things worth saying here. Duas coisas valem a pena nós mencionarmos aqui. With respect to the church here on earth, Com relação à igreja aqui da terra, that he is ruling by the Holy Spirit é a regência pelo Espírito Santo, and sending his angels to minister to the church, mandando os seus anjos ministrarem à igreja and has installed elders to be the men to govern the e church. instalando os oficiais e comissionando os oficiais para fazerem a regência His da igreja. primary goal is to have the church reproduce itself in the world or to the world. E o objetivo principal é fazer com que a igreja se reproduza a si mesmo ao mundo e seja enviada a este mundo. So we are out there as the salt of the earth.
de tal maneira que nós estejamos aí fora como o sal da We terra, are the light of the world. como a luz do mundo. That's why we refer to ourselves as witnesses. É por isso que nós falamos de nós mesmos como sendo testemunhas. We have seen what God has done for us. Nós vimos o que Deus pode fazer por nós And we want to share the e good queremos news compartilhar as boas that novas Jesus saves. e que Jesus salva, That God has given the Holy Spirit to dwell in the hearts of men. que Deus concede o seu Espírito Santo para fazer morada no coração das That even pessoas. the most lonely bachelor, E que mesmo aquele solteirão que está the most solitário, lonely soul in the universe, aquela pessoa mais can solitária no experience universo, this profound intimacy of marriage with Christ. ela pode experimentar essa profunda intimidade com So Cristo. friends, we have a responsibility to the world. Então, irmãos, temos uma responsabilidade para com o This mundo. world is suffused with sin. Esse mundo que está submerso em pecado. God has given us the tools to bring about righteousness and holiness. E Deus nos deu as ferramentas para que nós sejamos veículos dessa Do not- justiça. Do not be ashamed of the gospel. Não se envergonhe do Evangelho. In and out of season, preach it. Em todas as ocasiões, pregue. Don't be intimidated by Não fique anything. intimidado por qualquer Preach it coisa. to all, Pregue a todas as pessoas. the rich and the poor, Para os ricos e the pobres. educated and the Para as uneducated, pessoas que têm a educação acadêmica e para Male- aqueles que são male ignorantes. and female. Para as pessoas do To sexo all the masculino e nations and feminino. races. Para todas as nações. Preach the word. Pregue a palavra. So we have this reproductive Nós responsibility temos essa responsabilidade to reprodutiva. reproduce salvation to those who have not Reproduzir a experienced salvação it. para outras pessoas para que eles possam But primarily we experimentá-la. have a productive responsibility Mas as well. primariamente nós temos uma responsabilidade produtiva. We should be producing Christ in one another in the church. Nós deveríamos entre nós mesmos estar produzindo Cristo. That's precisely what church attendance is all about. É por isso que nós vamos à igreja, a We don't go frequência to- à igreja. We don't go to church because it's good manners. Nós não vamos à igreja porque é uma convenção social It's the in or latest thing to do in society. ou porque é uma coisa que está na moda. Or just to avoid loneliness. Ou porque nós estamos solitários, Or for some of us, perhaps it's even a fashion parade to ou display porque our beauty. nós vamos para um desfile de moda para que nós possamos mostrar a última Church vestimenta. is like a military barracks. A igreja é como se fossem as tendas de uma brigada militar. It's a training place for us to be useful to the rest of the world. É um lugar onde nós estamos sendo treinados para sermos enviados ao mundo. So he has given us gifts and talents. Então ele nos deu os dons e talentos. He has given us the Holy Spirit. Ele nos deu o Espírito Santo So that we might be equipped and shaped. para que nós possamos ser equipados e formados. Read the rest of this passage of scripture we were reading. E leia o restante desse texto das Escrituras que nós You começamos a ler. notice that the purpose of the church within itself is to purify itself, E vemos que um dos propósitos da igreja é essa autopurificação, so that it might not be a stumbling block to the rest para of que the não world. possa ser uma pedra de tropeço para o mundo. That's the basic goal of the church. Esse é o principal objetivo But da the igreja. ultimate goal of the church, Mas o objetivo final da igreja, which is what Christ is up to really at the end of the day, e é isso daqui que Cristo está fazendo, it's to unite all things unto Christ, é para reunir todas as coisas em Cristo, subduing all things to his rule, para que ele possa subjugar todas as coisas à sua regência, including the enemies of Christ. incluindo os inimigos de By Cristo. conquest and judgment, Christ will subdue Por all. conquista e por julgamento, ele vai subjugar todas as coisas. And that's what we refer to as quantitative conquest. E aí, por isso que nós fizemos essa referência a uma conquista quantitativa. But the other picture is even more glorious. Mas a outra figura que nós temos é It's ainda not mais just gloriosa. it's not just subduing the whole world to the lordship of Christ, Não é apenas subjugar todo mundo a esse senhorio de Cristo, but for the church we will have accomplished our purpose. mas agora a igreja vai
cumprir o seu propósito. And now we must enter glory. E agora nós vamos adentrar a glória. And now we must wear new bodies. E agora nós vamos ter corpos celestiais também, corpos espirituais. Spiritual, powerful, glorious bodies. Corpos que são poderosos, espirituais. Precisely like that of our glorious Christ. Precisamente semelhante àquele do nosso Senhor Jesus Cristo. And now that we have been so purified, E agora que estamos já purificados, we are ready to get married to nós the estamos Lord, prontos a essa cerimônia de casamento. to enjoy ultimately the consummation of that union which began in E eternity. desfrutar a consumação dessa união que começou lá na eternidade. Oh, we would ask the question, what is man that thou art so mindful of E aí him? é por isso que o salmista pergunta o que é o homem para que se lembrasses What dele. elevation that mighty angels should be our ministering spirits. Que situação elevada que até os anjos são os espíritos que ministram a That the nós. very person of God, the Spirit, should dwell with us and in us. Que o próprio Deus é aquele que vem fazer morada e ele vem sobre nós e está morando em nós. Oh, friends, here is headship par excellence. Isso daqui é exatamente a exaltação do senhorio de Let's pray Cristo. that the nations might submit to this headship. Vamos orar para que as nações se submetam a esse senhorio, a essa And let's regência, look up to such headship. e que olhem para essa regência. Politicians will fail you and I. Os políticos, eles vão falhar, eles vão decepcionar vocês. The problems of the world will not be solved by Donald Trump or Clinton. Os problemas do mundo não vão ser resolvidos nem pelo Donald Trump, nem por Clinton. We look up to him who will wrap all things under his wings. Mas temos que olhar para ele que vai levar todas as coisas debaixo das suas And asas. so let our churches submit to Christ. Se somente as nossas igrejas se submeterem a Cristo. In our families, let Christ be Lord. E se nas nossas famílias o Senhor delas for Cristo. Let our marriages demonstrate the lordship of Christ. Que os nossos casamentos demonstrem também essa regência de Let Cristo. our lives demonstrate that Christ is Lord. Que as nossas vidas demonstrem que Jesus Cristo é o To Senhor. have the lover of our souls as Lord and head of our lives Para que aquele que ama as nossas almas seja o Senhor das nossas is vidas. to enjoy the apex of love and the apex of É leadership. estar desfrutando o suprassumo do amor desse relacionamento. To such a head, ladies and gentlemen, do I commend you tonight. E para este que é o cabeça é que eu encomendo vocês nesta noite. Amen. Amém.